Olá, bem-vindos a mais um episódio da nossa correção de simulados para a certificação AI 900. Já chegamos aí à nossa parte 17. Falta só esse simulado e mais 3 para a gente encerrar essa série, que eu fiquei super animada e, assim, tô amando o feedback de vocês, porque já tem muita gente já passando nessa certificação, só ali corrigindo e fazendo as questões de simulado até a 15, a 14. Então, tô muito animada, tá? Mas vem comigo até a série, até o final, tá bom? Então, eu já vou pedir para você. Se você chegou até aqui, eu pressuponho que você já assistiu todos os outros episódios, tá? Então, eu já vou te pedir aquele like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, para me ajudar, tá bom? Me ajuda aí a chegar em mais pessoas, poder inspirá-los a tirar essa certificação e a gente estudar aí, ser útil a mais pessoas ainda. Combinado? Perfeito! Vamos embora! Primeira, de acordo com o princípio de IA responsável da Microsoft, o sistema de IA não deve refletir preconceitos. Deixa eu pegar minha canetinha, deixa eu só ver se está gravando, pessoal. Tá assim. Pegar minha canetinha e vamos lá. Olha aqui. O sistema de IA não deve refletir preconceito. Qual é o princípio orientador de IA responsável que fala sobre viés, preconceito, raça, etnia, gênero, sobre representatividade da nação, da comunidade, do país, para que para que o sistema de IA seja feito refletindo a representatividade do local, é justiça. Perfeito? Não confunda por ter essa palavrinha aqui da transparência, tá bom? Porque conjunto de dados é envolvido com transparência, mas olha o conceito, o contexto. Ele quer olhar para o conjunto de dados para não refletir preconceito. Então, olha a tarefa, tá? Então, conjunto de dados pode até ser de transparência, mas a tarefa que a gente vai fazer em cima desse conjunto de dados não é para explicar nada, tá bom? É para atuar em cima de forma que garanta que esse conjunto de dados não reflita preconceitos, tá bom? Perfeito. Próximo. Você deve extrair o total e o subtotal de um recibo. Qual dos serviços você deve usar? Aqui eu vou explicar uma coisa. Aqui, presta atenção se ele está pedindo serviço ou carga de trabalho. Um é mais amplo, serviço é mais amplo, porque ele engloba várias cargas de trabalho. E a carga de trabalho é aquilo que está contido no serviço, perfeito? Então, eu posso ter um serviço que tem aí 2 cargas de trabalho, uma carga de trabalho, 5 cargas de trabalho dentro, tá? Por exemplo, visão personalizada tem várias cargas de trabalho embutidas nela, perfeito? Análise de texto tem várias cargas de trabalho dentro, assim como reconhecimento de formulário também, tá bom? Carga de tinta, eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, esse serviço de extrair total e o subtotal, o que significa total e subtotal, pessoal? Em um recibo, quando eu estou querendo o recibo inteiro extraído, extrair o texto inteiro, eu vou usar o OCR,
Perfeito? Mas quando eu estou procurando uma entidade específica, eu vou fazer isso no reconhecedor de formulário, porque eu não quero qualquer documento, eu quero esse tipo de formulário, tá? Que pode também ser um recibo, uma fatura, um PDF, tá? Um cartão de visita, um formulário, mas eu vou procurar coisas específicas. Eu quero o total e o subtotal. Eu vou fazer no reconhecedor de formulário, porque lá está contido a carga de trabalho reconhecedor de entidade. Perfeito? Não pode ser análise de texto, porque aqui eu não estou querendo analisar nada, eu estou querendo extrair elementos, tá? Características, atributos. Não pode ser visão personalizada, porque eu não quero aqui fazer um treinamento, tá? Eu uso já os serviços pré-treinados no próprio Azure de reconhecimento de formulário. Não pode ser reconhecimento de tinta, porque esse serviço aqui já foi descontinuado desde 2021 e ele é feito pelo OCR, que é qualquer marcação, qualquer escrita feita a tinta digital, tá? Então, isso aqui já é feito pelo OCR. Ele já consegue identificar tudo que é escrita digital ou com tinta, escrito lá também à mão, que esteja em uma imagem, tá? Então, não é esse aqui. Reconhecedor de tinta já foi descontinuado, tá? Não existe no Azure mais. Só aqueles que já fizeram, né? Que tem o recurso, vai continuar com o recurso. Então, reconhecimento de formulário é um serviço cognitivo que usa aprendizado de máquina para ler automaticamente informações de imagens e PDFs. O Form Recognizer identifica e extrai dados de seus documentos e organiza as informações para você. Com ele, rapidamente você obtém resultados precisos e adaptados aos seus documentos, sem muita intervenção manual ou a necessidade de amplo conhecimento em ciência de dados. Perfeito? Olha o reconhecedor de tinta. É um serviço cognitivo que fornece uma API REST, baseada em nuvem, para analisar e reconhecer conteúdo de tinta digital. Ao contrário dos serviços que usam reconhecedor óptico de caracteres, a API requer dados de traço de tinta digital como entrada. Perfeito? Você deseja criar um modelo para prever vendas de sorvete? Então, a gente sabe já que é uma regressão, tá? Se eu vou prever um valor numérico contínuo, é regressão, tá? Com base em dados históricos que incluam dados totais de venda de sorvete e medições climáticas. Qual serviço do Azure você deve usar? Linguagem não é regressão, bot não é regressão e regressão está contida na aprendizado de máquina Azure. Você usa o design do Azure Machine Learning para publicar um pipeline de inferência. Então, quais parâmetros você deve usar para acessar o serviço na web? A gente já sabe, né? A chave de autenticação sempre e o ponto final REST, que é o endpoint REST, tá? Ponto final do treinamento, isso aqui não existe, tá? Nome do modelo, para que eu vou querer o nome do modelo? Para eu acessar o modelo
Desculpa, para eu acessar esse pipeline de inferência lá no ponto final, lá na ponta já na internet. Não preciso do nome do modelo, né? Para publicar esse pipeline, eu preciso de uma chave de autenticação e um ponto de extremidade, tá? A detecção de rosto em uma imagem pode ser realizada usando o serviço visão computacional. Sim, a detecção de rosto em uma imagem pode ser realizada usando o serviço de visão computacional, que é a API FACE, que está contido no serviço visão computacional, tá bom? Não confunda isso. A detecção facial é uma carga de trabalho, tá? Que está dentro do serviço visão computacional. Vamos às tarefas do Azure. Olha lá, eu tenho aqui aprendizado de máquina automatizado, design do machine learning e portal. Cada tarefa eu vou fazer num lugar específico. Aonde? Use um assistente para selecionar configurações para execução de aprendizado de máquina. Aonde que eu vou usar um assistente para selecionar configurações para uma execução de aprendizado de máquina? Crie um espaço de trabalho de aprendizado de máquina. Use uma interface de arrastar e soltar usada para treinar e implantar modelos. Essa daqui é a mais intuitiva de todas, né? Então, essa daqui é aquela em que eu vou usar os módulos, né? Para treinar e implantar esses modelos. É no designer do machine learning, aonde que eu vou criar um espaço de trabalho, de aprendizado de máquina. Esse espaço de trabalho é criado no portal do Azure. Use um assistente para selecionar configurações para uma execução de aprendizado de máquina. É no aprendizado de máquina automatizado no AutoML. Ele é o seu assistente ideal para selecionar melhores configurações para uma execução de aprendizado de máquina. Em um modelo de aprendizado de máquina, os dados usados como entrada são chamados de variáveis, conjunto de dados ou rótulos? De variáveis, né, pessoal? Porque não pode ser conjunto de dados, porque o conjunto de dados engloba tanto as variáveis ou recursos como rótulos, tá? E não pode ser esse daqui. Não pode ser rótulo, porque rótulo não é meu dado usado como entrada, ele é a saída. A tradução do texto de uma imagem entre idiomas pode ser realizada através da visão computacional. Olha aqui, tradução é a tarefa. A gente não faz tradução em visão computacional. Eu posso fazer a extração de texto de uma imagem, mas eu não faço tradução, tá bom? Na visão computacional, não. Eu vou ter que extrair esse texto com o OCR, jogar para uma base de armazenamento, integrar ela com o serviço. Aí depois, aqui tem uma base de conhecimento aqui. Tem uma base aqui, um armazenamento, um banco de dados. E aqui, depois que eu integrei com o banco de dados, vou trazer para cá, ó. E vou trazer para o meu banco de dados.
Agora eu peço no PNL, processamento de linguagem natural, eu vou fazer a tradução. Eu vou aplicar o tradutor depois, tá? Aqui tem 2 serviços. E se eu for implantar esse modelo depois de tradução do texto de uma imagem, eu tenho que ir lá para os serviços cognitivos. Não é visão computacional, tá bom? Perfeito. O treinamento de um modelo de classificação de imagem personalizado pode ser realizado usando o serviço visão computacional. Não, porque a classificação de imagem vai ser personalizada. Você não vai usar esse modelo aqui, ó, esse serviço pré-treinado, tá bom? Você vai ter que usar a visão customizada ou personalizada, tá? Perfeito. É a custom. Vou colocar aqui custom. Show de bola! Então, não posso fazer treinamento de modelo personalizado no serviço visão computacional. Tem que ser lá no visão customizada. Perfeito? Por enquanto, só perguntinha besta. Vamos lá, vamos junto. Que tipo de serviço de carga de trabalho de IA você deve usar no cenário abaixo? Contar o número de animais em uma área baseada em um vídeo. Qual serviço de animais em uma área baseada em um vídeo? Aqui tem 2 pegadinhas, que é contar o número e baseado em vídeo. Então, o serviço que a gente deve usar, o serviço de carga de trabalho que a gente deve usar é visão computacional, tá bom? Aqui não confunda com previsão, com regressão, tá? Porque ele não quer prever nada. Ele só quer contar o número de animais em uma área baseada em um vídeo. Perfeito? Então, é visão computacional. Prever quantos veículos... Agora, olha, diferente, né? Prever quantos é regressão. Porque eu estou prevendo um valor numérico. Prever quantos veículos atravessarão em uma ponte de um determinado dia é um exemplo de que tipo de aprendizado de máquina? Regressão, tá? Regressão. Não pode ser classificação, porque teria que ser um prever se iria acontecer alguma coisa ou não. Não pode ser agrupamento, porque ele aqui está querendo prever. E agrupamento não prevê nada. Ele só faz agrupamento, identifica grupos por semelhança, tá? Durante o processo de machine learning, você deve revisar as métricas de avaliação. Durante o processo de machine learning, você deve revisar as métricas de avaliação. Quando? Antes de escolher o tipo de modelo? Não. Antes de escolher o tipo de modelo, não. Porque dependendo de qual modelo você vai usar, uma métrica ou outra será escolhida, tá?
antes de treinar o modelo, antes de limpar o modelo, pode ser aqui, tá? Antes de treinar o modelo, você não vai revisar a métrica de avaliação, não, tá? Vou reler a tarefa. Você deve revisar as métricas. Não vai ser antes do treinamento, não. Ninguém faz revisão de métrica daquilo que ainda não aconteceu. Você vai dar o treinamento, depois vai medir as métricas. Depois de limpar os dados, também não. Aqui nem aconteceu o treinamento, tá? Então, vai ser depois de testar um modelo nos dados de avaliação e de validação. Perfeito? Selecione as opções corretas para a capacidade de geração de código OpenAI. Então, vai ser aquela capacidade de gerar código, tá? A GPT não pode escrever testes unitários para a nossa função. Pode sim. Ela pode escrever testes unitários, tá? Então, não é essa. Os modelos GPT podem ajudar os desenvolvedores a codificar com mais rapidez. É isso aí. Essa é a intenção. GPT pode converter uma função de uma linguagem de programação para outra. Sim, você pode passar de Python para SQL, de Python para Java, de Python para outra aí, para JavaScript, por exemplo, né? GPT pode explicar consultas ou tabelas SQL, pode também. GPT pode resumir funções que já estão escritas, pode sim, pode refatorá-las, né? Pode resumir, muito bem. Você está configurando um bot de web chat que fornece respostas de uma base de conhecimento do Q&A Maker. Você recebeu o seguinte caso de uso. Certifique-se de que o bot use o feedback do usuário para melhorar a relevância das respostas ao longo do tempo. O que você deve usar? O que eu devo usar quando eu uso o feedback do usuário para melhorar a relevância das respostas? É quando eu habilito aprendizado ativo, tá? Eu vou lá e me certifico que essa aprendizagem ativa ou aprendizado ativo está habilitado, tá? Porque você está aqui, ó, configurando um bot de website, tá? E ele vai usar a base de conhecimento. Se este botão não estiver ligado, se ele não estiver configurado com aprendizado ativo, ele não vai aprender com o feedback do usuário, ele vai ser resiliente à base de conhecimento. Perfeito? Próximo, a previsão dos preços da habitação com base em dados históricos é um exemplo de detecção de anomalia. Detecção de anomalia não é. Previsão de preço, que é um valor numérico, é regressão, tá? Detecção de anomalia é detectar alguma mudança, alguma atividade incomum. Então, não, tá? Porque detecção de anomalia não faz previsão, tá? Prever se, isso aqui é classificação, tá? Prever se, classificação. Tá vendo como que a gente já vai eliminando muita coisa? Se eu já tenho clareza do que é, eu vou ler agora a resposta e vou ver se encaixa. Classificação.
Prever se um paciente desenvolverá diabetes com base no histórico médico do paciente é um exemplo de detecção de anomalia? Não. Prever algo não é tarefa da detecção de anomalia. E a detecção de anomalia vai acompanhar um conjunto de dados que está organizado ao longo do tempo e ali identificar uma atividade incomum, um erro, alguma mudança nos dados, tá? E identificar entradas suspeitas, procurando desvio dos padrões habituais, é um exemplo de detecção de anomalia. Sim, ele identifica ou detecta uma entrada suspeita, que aí configura um desvio dos padrões habituais. Então, esse sim é detecção de anomalia. Você recebeu o seguinte conjunto de dados de funcionário. Você deve usar o conjunto de dados para treinar um modelo que identificará a faixa de renda do funcionário. Confirme se a renda, pessoal, é esse income, e a faixa de renda é esse income range, tá? Então, se eu estou treinando um modelo que vai identificar a faixa de renda, eu vou retornar aqui o meu rótulo, tá? A minha faixa de renda é o rótulo. Então, se ele está aqui como segundo, eu vou marcar o que tem rótulo em segundo. Esse aqui não pode ser, porque aqui o segundo está como recurso, é rótulo, rótulo. Perfeito? Renda vai ser o meu recurso. Então, tá aqui. Não pode ser esse, tá? E também não pode ser esse. Então, confirme-se que a renda é recurso e a faixa de renda é o rótulo, tá? Você treina um modelo de regressão usando dados não rotulados. Não. Vamos relembrar. Recurso, regressão, tem como característica aprendizado supervisionado, onde recursos e rótulos são conhecidos, tá bom? Então, o rótulo que está aqui no contexto tem que estar rotulado, tá? Perfeito? Bacana. A técnica de classificação é usada para prever dados numéricos sequenciais ao longo do tempo. Não, ele não prevê dados numéricos. Olha a técnica, classificação. Ele não prevê dados numéricos, tampouco sequenciais ao longo do tempo, tá? Quem trabalha com valores numéricos sequenciais ao longo do tempo são os detectores de anomalia, tá? E não é para prever nada, é para identificar atividades suspeitas, tá? Ou incomuns, tentando detectar aí um desvio no padrão habitual. Agrupar itens por suas características comuns é exemplo de agrupamento. Sim, ele agrupa itens com base nas suas semelhanças. Você está desenvolvendo uma solução de processamento de linguagem natural no Azure para o seguinte caso de uso. A solução deve analisar as avaliações dos clientes e determinar o quão positiva ou negativa é cada avaliação. E isso a gente só faz com análise de sentimento.
não faz com reconhecimento de entidade, não é tarefa para extração de frase-chave e não é tarefa para detecção de idioma, tá? Tudo isso é carga de trabalho do serviço. Isso aqui é carga de trabalho do serviço processamento de linguagem natural, tá? Esse aqui é o serviço. Perfeito? Lá dentro desse serviço tem várias cargas de trabalho. Qual é o trabalho que você quer fazer? Pode escolher para a tarefa correta. Perfeito? Tá. O que eu vou fazer? Qual é a tarefa? Analisar as avaliações dos clientes e determinar o quão positivo ou negativa. Qual é o trabalho que você vai fazer? Uma análise de sentimento. Dentro do serviço, processamento de linguagem natural. Você precisa criar um aplicativo que leia as instruções da receita para dar suporte aos usuários com visão reduzida. Qual é a carga de trabalho que vai ler um texto com instruções e vai sintetizar a fala para esses usuários com visão reduzida? O serviço aqui de discurso ou fala, e lá dentro do serviço de fala eu vou usar o síntese de fala, tá? Dentro do serviço de fala tem 3 trabalhos a serem feitos dependendo da tarefa. Eu posso fazer um reconhecimento de fala, onde eu pego a fala e converto em texto. Posso fazer a síntese de fala, que eu vou pegar um texto e converter para fala ou para voz. E tenho a tradução de fala, que eu vou pegar uma fala em um idioma, por exemplo, convertê-lo a texto e vou traduzi-lo para fazer uma legenda traduzida em outro idioma. Perfeito? Qual é o propósito dos embeddings baseados em vetores? Resposta é para a pergunta aqui, propósito é representar o significado semântico de tokens de texto, tá? Você não usa essa vetorização numérica, para corrigir erro ortográfico, tá? E nem criar tokens que incluam múltiplas representações de uma palavra em diferentes idiomas, tá? Isso aqui não é propósito dos embeddings. Os embeddings, eles vão vetorizar o seu texto para poder representar o significado semântico dessas palavras no texto. Prever quantas horas. Então, a gente sabe que previsão de valor numérico contínuo é regressão, tá? Vamos ter clareza disso. Prever quantas horas extras um entregador trabalhará com base no número de pedidos recebidos é um exemplo de que tipo de aprendizado de máquina? Regressão. Um restaurante pode usar um chatbot para responder perguntas sobre horário comercial em uma página da web? Sim, chatbot se integra muito bem à página web, tá? Um restaurante pode usar um chatbot para automatizar respostas a avaliações de cliente em um site externo. Sim, ele
pode responder respostas automáticas ali, tá? Um restaurante pode usar um chatbot para capacitar os clientes a fazer reservas usando um site ou aplicativo. Sim, porque aí você usa o bot com uma base de conhecimentos para ensinar os clientes a fazer essas reservas, tá? Usando ele mesmo um site ou um aplicativo. Você tem um modelo do Azure Machine Learning que prevê a qualidade do produto. Então, aqui, se você olha aqui qualidade do produto, que é o teste de qualidade, você vê que ele é binário entre passou ou falhou. Então, aqui é uma classificação, tá? Se ele está prevendo a qualidade, se ele passa no teste de qualidade ou não. O modelo possui um conjunto de dados de treinamento que contém 25.000 registros, como esse daqui da amostra. Com base no conjunto de dados abaixo, valide as informações abaixo e selecione sim, se a afirmação for verdadeira. Caso contrário, selecione não. Então, vamos ver. Teste de qualidade é um rótulo. Sim, porque na saída nós vamos prever se ele passou ou falhou no teste, tá? Então, sim, teste de qualidade é nosso rótulo. Temperatura. Aqui é um rótulo. Não, porque eu não estou querendo prever a temperatura, o valor da temperatura, tá? Eu quero prever a qualidade do produto. Então, ele é meu recurso, tá? Minha característica. Massa é uma característica, sim, porque eu vou usar esse recurso, essa característica, para tentar prever se ele vai passar no teste de qualidade ou não. Perfeito? Por enquanto já aprendemos muita coisa, hein? Segue até o final para que a gente possa acertar todas essas perguntas na nossa certificação. O modelo Azure OpenAI, tchururu, pode transcrever e traduzir fala em texto. Qual é o serviço da OpenAI de IA generativa que pode transcrever, então vai passar a sua voz para texto e traduzir fala em texto. E aí ela vai traduzir, aí depois desse texto ela vai traduzir o que você falou em texto. Qual é esse serviço? Whisper, tá? O GPT, ele só faz texto a texto. Ele faz a interação texto em texto. O Embeddings faz a conversão de texto em vetores numéricos. GPT faz geração de texto e o DALL-E faz geração de imagem. Qual serviço você deve usar para treinar um modelo de detecção de objeto usando suas próprias imagens? Visão personalizada, né? Reconhecedor de formulário não é, porque ele não falou nada sobre formulário, tá? E visão computacional não é, porque está usando suas próprias imagens. É isso, pessoal. Não perca o próximo vídeo com a parte 18, que lá vai ter mais perguntinhas novas que podem cair na sua certificação, hein? Eu não quero você errando na sua prova de certificação, hein? Então assiste o próximo vídeo. Até lá.